Teilhard de Chardin e a filosofia contemporânea. Sempre considerei, ao longo de minha vida, que entre todas as virtudes humanas, a justiça ocupa o mais elevado dos degraus. E por quê? Porque cultivar a justiça exige de nós um trabalho constante de aprimoramento. Para ser justo é necessário dominar a moderação, aprofundar-se na prudência, abraçar o saber, cultivar a ciência e alcançar a sabedoria. A justiça, por sua natureza, impõe-nos a coragem, exige-nos uma atenção minuciosa, faz-nos estudar com cuidado tudo aquilo sobre o qual ousamos emitir juízo ou reflexão. Ela nos convida, enfim, à humildade, essa virtude que brilha entre as mais caras ao espírito cristão. Meus primeiros contatos com a obra de Teilhard de Chardin, ou como preferem alguns, Teilhard de Chardin, remontam aos dias em que seus primeiros escritos começaram a circular. Em meio aos grupos intelectuais dos quais eu fazia parte, começamos desde cedo a debater suas ideias. Isso ocorreu bem antes da eclosão da guerra de 1939 a 1945. Naquela época, nosso foco recaía sobretudo sobre seus estudos científicos. Apenas mais tarde é que passamos a considerar com mais atenção as implicações filosóficas e teológicas de suas proposições, essas que ele veio a desenvolver fundando-se justamente em suas observações científicas. A partir de 1953, no entanto, seu nome começou a despertar um interesse muito mais amplo. Isso porque suas teses passaram a ser alvo de debates acalorados e controvérsias significativas. Por um lado, era criticado de forma insistente por certos setores da Igreja. Por outro, era amplamente exaltado por correntes de pensamento externas ao catolicismo. Contudo, até o presente, não houve por parte da Igreja Católica uma condenação oficial de seus escritos. Embora algumas publicações católicas de renome tenham tecido críticas severas, nenhuma reprovação formal foi lançada. Assim, num gesto de justiça, cabe-nos reconhecer: a leitura da obra de Teilhard de Chardin deve ser feita com seriedade e critério, sobretudo por aqueles que dispõem das ferramentas intelectuais para compreendê-la em profundidade, evitando com isso cair nos extremos da adulação à crítica ou da condenação precipitada. Dada a frequência com que me pedem uma palavra a respeito desse autor, decidi realizar esta exposição. E nela, valendo-me do próprio texto de Teilhard, que aqui tenho em mãos, procurarei interpretar os principais trechos de sua obra. Espero, com isso, oferecer uma visão justa, clara e fiel às intenções do autor. Para começar, devemos nos lembrar de que Teilhard concebe o universo como composto por diversas esferas. A primeira é a esfera físico-química, que poderíamos chamar até de esfera de pura energia, como aquela do nosso Sol. Ali, os átomos se formam e se desintegram incessantemente. Não há ainda formação de moléculas, ou como o próprio Teilhard diria, não há amoleculização. O Sol, portanto, se mantém em uma etapa anterior àquela que já encontramos em nosso planeta. Na Terra, ao contrário, a amoleculização já se deu, e com ela emergiu uma nova esfera, a esfera da vida, ou biosfera, o domínio onde as primeiras manifestações vitais começaram a surgir. Esse estágio não se realiza por enquanto no Sol. Talvez venha a se atualizar em outro tempo, mas hoje não está presente. Por fim, temos uma terceira esfera, ainda mais elevada,
que é aquela na qual aparece um ser dotado de psiquismo e, acima de tudo, com a capacidade de reflexão. Um ser que pode voltar seu pensamento sobre si mesmo, que é capaz de se tornar objeto do seu próprio conhecimento. Esse ser é o homem. É essa faculdade de refletir que o eleva a um novo nível na escala evolutiva, e é a esse primeiro degrau da reflexão que Teilhard dedica o início de seu estudo. A etapa seguinte, conforme nos revela Teilhard de Chardin, é ainda mais surpreendente. Trata-se do poder de correflexão. É esse o momento em que o homem, ao invés de apenas refletir sobre si, começa a refletir sobre os demais, sobre o conjunto da humanidade e sobre o próprio ato de refletir. Um passo adiante e adentramos um campo ainda mais elevado, o da superreflexão. Aqui entramos numa zona crítica, um ponto de virada em que o processo reflexivo ultrapassa os limites anteriores e abre-se ao irreversível. São, assim, três marcos naturais que caracterizam a espécie humana: a reflexão, a correflexão e a superreflexão. Cada uma delas, à sua maneira, representa uma resposta às inquietações que a evolução nos trouxe com força abrupta e ainda recente, no tempo cósmico. O aparecimento deste ser que pensa sobre si mesmo é um fenômeno extraordinariamente recente, talvez com pouco mais de 1 milhão de anos. Isso, em escala geológica e universal, é quase um piscar de olhos. Embora essa distância nos pareça imensa em relação à brevidade de nossas vidas, ela é, no grande panorama da biosfera, algo quase insignificante. E ainda assim, esse instante breve foi suficiente para fazer despontar no planeta algo absolutamente singular: o homem. É sobre essa singularidade que Teilhard se debruça em sua obra A Aparição do Homem. Logo no início, ele posiciona o ser humano como peça estrutural do universo, não como acidente ou acaso, mas como ponto culminante de um processo. Ele chega a invocar Aristóteles ao afirmar que, dadas suas disposições orgânicas e a intensidade de sua vida interior, o homem deveria ser reconhecido como a chave estrutural do mundo. Contudo, lamenta ele, ainda somos tratados como um apêndice da natureza, um mero acidente entre as forças cósmicas. Aos que consideram suas proposições poéticas demais ou fantasiosas, Teilhard lança um desafio: que apresentem então uma visão mais completa e coerente do fenômeno humano. Pois o que ele propõe não é uma fantasia, mas uma integração natural do homem dentro do tecido biológico e energético do cosmos. Sua proposta, longe de romper com a ciência, nasce dela e se orienta por seus caminhos. O que realmente distingue a nossa espécie é essa singularidade radical, a capacidade de refletir. Não há paralelo entre nós e qualquer outro ser que habite a biosfera. Como bem lembrou Julian Huxley, o homem está só. Man stands alone. Não há outra criatura com quem compartilhemos essa faculdade de autoconhecimento. Somos uma espécie sem paralelo, um ramo único em todo o tronco da vida. Teilhard batiza essa nova esfera de existência de noosfera, a esfera da mente, da razão, da consciência. E é preciso compreender bem o que ele quer dizer com isso. Não se trata, como pensam alguns, de uma esfera literal, de camadas esféricas superpostas. A nosfera, para Teilhard, é a condição emergente do pensamento. É o campo onde o espírito humano se desdobra.
É uma realidade que surge dentro das condições especiais do planeta Terra, onde, num conjunto ainda não plenamente compreendido de fatores, surgiu a consciência. Não se trata de acaso. Algo tão complexo não poderia emergir fortuitamente. Exige-se aqui a presença de uma causa agente, um princípio ordenador, ainda que disfarçado sob o manto da ciência. Como cientista, Teilhard aceita o desafio. Investiga esse fenômeno à luz da evolução, da qual parte não como de uma hipótese, mas como de uma dimensão da realidade. Para ele, a evolução é tão essencial à compreensão do universo quanto as leis da física. É medida, é critério, é estrutura. Assim como os pitagóricos viam na harmonia uma lei cósmica, Teilhard vê na evolução uma lei universal. Não se trata apenas de uma sucessão de transformações aleatórias, mas de um movimento com direção, com propósito implícito, com sentido. E é à luz dessa visão que ele construirá toda a sua proposta, a qual mergulharemos com cuidado e fidelidade nos próximos trechos desta exposição. Teilhard de Chardin nos convida a contemplar a verdadeira singularidade da espécie humana, e é em torno disso que gira toda a estrutura de sua obra. Para ele, a noosfera, essa camada pensante que envolve o planeta Terra, é onde essa singularidade se expressa com mais clareza. E essa singularidade, afirma ele com convicção, não é uma irregularidade da evolução, mas uma consequência inevitável da própria lógica evolutiva. O ser humano não é fruto do acaso. Ele emerge, sim, do jogo profundo e prolongado das forças que organizam o universo. Suas raízes, que para muitos poderiam parecer recentes ou misteriosas, são, na verdade, traçáveis. Para aqueles que têm olhos atentos, é possível seguir o fio dessa origem até muito além da mutação neuropsíquica que fez nascer o primeiro animal pensante, ainda no final do período terciário. Esse rastro vai ainda mais longe, até os primórdios do ramo dos primatas e até mesmo mais profundamente, até os mecanismos invisíveis que, há bilhões de anos, vêm tecendo o grande tecido do cosmos. Diante disso, Teilhard propõe uma tarefa essencial: reconstruir essa curva de ascensão humana, aquilo que ele chama de hominação, desde seus primeiros indícios até os estágios atuais, para que só então possamos discutir com propriedade sobre o homem de hoje e o de amanhã. O ser humano, para ele, está apenas num ponto intermediário do processo evolutivo. Não é fim, é passagem. E compreender essa passagem é o que orienta sua investigação. Para estruturar esse estudo, ele divide sua obra em 4 partes bem definidas. A primeira trata dos mecanismos fundamentais da evolução, a corpusculização e a ramificação da matéria. A segunda, da origem dos primatas e do fio evolutivo da humanidade dentro da biosfera. A terceira se dedica ao momento-chave, o nascimento da reflexão e, com ela, da noosfera. E a quarta e última parte nos leva a uma questão ousada. Onde se encontra o homem pensante no grande mapa do universo? Focando no primeiro eixo, o da corpusculização, vemos surgir, segundo Teilhard, um processo observável já no campo da energia cósmica. Ao examinarmos, por exemplo, os fótons, partículas elementares da luz, notamos um comportamento granuloso, fragmentado. A matéria começa a se aglutinar em pequenas partículas, positivas, negativas e neutras,
que formam os átomos. Mas isso é apenas o começo. A matéria segue um processo que ele chama de ultracorpusculização, que desdobra-se por duas vias distintas, aparentemente opostas, mas profundamente interligadas. A primeira dessas vias segue sob o domínio da gravidade. Aqui, a matéria tende a se aglomerar, forma espirais, galáxias e depois massas esféricas como estrelas e planetas. Nesses corpos celestes, os elementos se fundem, se dissolvem uns nos outros, tornando-se parte de um sistema maior e mais indistinto. Esta é a série astronômica. A segunda via, no entanto, é regida pelas forças eletromagnéticas. Nela, a matéria se organiza em estruturas cada vez mais pequenas, porém mais complexas. Pequenos sistemas fechados, bem centrados, onde cada elemento se individualiza mais ao integrar-se. É aí que está a chave. Para Teilhard, a verdadeira união não anula as partes, ela as distingue. É por isso que ele afirma: a união diferencia. Esta não é apenas uma bela frase. Para ele, é uma lei universal, um princípio estrutural da realidade, que serve como fundamento para sua filosofia. A partir disso surge a sequência evolutiva. Dos átomos, passamos às moléculas. Dessas, a química orgânica e então as proteínas, aos primeiros organismos vivos. E gradualmente, essa complexidade vai gerando toda a cadeia da vida, até que encontramos os grandes animais, os organismos supermoleculares e, enfim, o homem. Mas, como ele mesmo adverte, ainda estamos nos aproximando da essência filosófica da obra. O que dissemos até agora é apenas o arcabouço, o plano estrutural que prepara o terreno para o que realmente nos importa: compreender o lugar do pensamento e da consciência no cenário da evolução. E, a partir disso, talvez entender para onde ainda podemos ou devemos caminhar. Muito bem. A partir deste ponto, Teilhard de Chardin nos propõe uma mudança de foco. Ele mesmo reconhece que os aspectos mais técnicos do processo evolutivo, como os mecanismos de corpusculização e ramificação, embora fundamentais, não são o coração daquilo que desejamos explorar aqui. O que nos interessa verdadeiramente é a alma filosófica de sua obra. Ainda assim, para compreendê-la plenamente, é necessário passar brevemente por esse segundo ponto essencial: a ramificação da matéria viva. Essa ramificação, como ele observa com base nas evidências da paleontologia, é um fenômeno de longa duração. Não é algo pontual, mas sim um processo que se estende por milhões de anos. E o mais fascinante é que ela não se limita a uma mera variedade de formas. Ela envolve uma intensificação progressiva, uma série de mutações que acabam por acentuar determinadas características dentro de certos ramos, o que ele vê como uma espécie de refinamento funcional e até mesmo de progresso lógico e moral. Há, segundo ele, uma seletividade natural, uma tendência à diferenciação que vai culminar na formação dos chamados filos, unidades zoológicas que nos esquemas simplificados que usamos para estudá-las aparecem como linhas, mas que na realidade são como correntes de espécies interligadas, um conjunto de formas divergentes que compartilham um eixo evolutivo comum. Com isso, Teilhard chega ao segundo capítulo de sua obra, A Descendência dos Primatas. É aqui que a narrativa começa a apontar diretamente para o que mais nos importa: a gênese do homem,
Os primatas, nessa perspectiva, são os protagonistas de uma evolução muito particular. Desde a sua aparição no Terciário inferior, na América do Norte e na Europa, já demonstravam uma estrutura cefálica mais avançada do que o esperado para sua época. Eram pequenos, mas com sinais claros de um futuro cognitivo promissor. Com o tempo, esses grupos se separam em dois grandes ramos. Um deles, que se desenvolveu com exuberância na América do Sul, acabou por seguir um caminho considerado abortivo, ao menos no que diz respeito à culminação reflexiva. Já o outro, com centro na África e possível extensão até a região do Sudeste Asiático, seguiu seu curso até chegar ao ápice, o ser humano. É a partir do Mioceno que vemos consolidar-se o tipo que viria a ser o homem. E é aqui que se dá, segundo Teilhard, o momento mais extraordinário da história da biosfera, o surgimento da reflexão. Ele nos convida a perceber que não se trata apenas do nascimento de uma nova espécie biológica. Não. Trata-se do nascimento de uma nova camada da realidade. Aquilo que chamamos de noosfera. Nesse último 1.000.000 de anos, um instante se comparado à vastidão do tempo geológico, emerge um ser totalmente novo, o homem. E com ele, algo inédito acontece. A consciência deixa de ser um processo difuso e instintivo e passa a ser centralizada, objetiva, capaz de reconhecer a si mesma. Teilhard diz: o homem não é apenas um ser que sabe, ele é um ser que sabe, um nível acima, uma consciência em segunda potência, Homo sapiens sapiens, um animal reflexivo, que não apenas percebe, mas pensa sobre sua própria percepção, sobre sua própria existência. É nesse ponto que deixamos a biosfera para entrar na noosfera. Essa transformação muda tudo. A diferença morfológica entre o homem e os outros primatas pode, à primeira vista, parecer pequena, mas do ponto de vista da consciência é abissal, porque esse salto, esse avanço no plano mental, é o que nos tornou capazes de nos olharmos como indivíduos, de sermos não apenas um corpo, mas uma pessoa. E essa singularidade, essa emergência da reflexão profunda, nos leva a uma pergunta inevitável e fundamental: qual é o lugar do homem no universo? Teilhard propõe que o ser humano não é um simples produto da Terra, mas uma espécie de culminação da própria Terra. Um ponto de consciência emergente, uma espécie de planeta dentro do planeta. Uma singularidade que talvez, quem sabe, não se repita em nenhum outro canto do cosmos. Essa será a base do próximo passo em sua reflexão, onde ele nos convida a enxergar o ser humano não como um ponto final da evolução, mas como um ponto de partida para algo ainda maior. As palavras de Teilhard de Chardin, neste ponto, tornam-se particularmente claras e instigantes. Ele nos convida a olhar para o universo não apenas sob uma ótica astrofísica ou astroquímica, mas sobretudo astrobiológica. E a partir desse ponto de vista, ele lança uma ideia ousada: planetas que tenham atingido um certo grau de complexidade evolutiva que permitam o surgimento de um ser consciente de si mesmo, não são exceções ou bizarrices da natureza, mas sim produtos naturais e esperados da própria evolução da matéria, levada até seu grau máximo de sofisticação. Em outras palavras, ele propõe que não estamos sozinhos. O surgimento da consciência em nosso planeta não deve ser visto como um capricho cósmico isolado, mas como uma manifestação que poderia, ou até deveria,
estar se repetindo em outros cantos do universo. Quando se olha para as galáxias que se multiplicam nas imagens captadas por nossos telescópios, cada uma contendo milhares ou milhões de sistemas solares, torna-se cada vez mais difícil sustentar que sejamos os únicos corpúsculos pensantes navegando pelo firmamento. Se no tempo de Fontenelle ainda era seguro tratar a ideia de mundos habitados como mera especulação poética, hoje essa visão se transforma numa probabilidade séria, até revolucionária, diante do que já sabemos sobre a interdependência entre o cosmos, a vida e o pensamento. A questão que surge então é: e se pudéssemos estabelecer contato entre duas dessas esferas pensantes, não mais apenas trocando sinais ou detectando ondas, mas com algum tipo de invenção que nos permitisse perceber e medir, como ele mesmo diz, a temperatura psíquica de outros mundos vivos? Imagine, por exemplo, um radar não para captar matéria, mas para captar consciência. Algo que detectasse a presença da mente, da organização interior e da reflexão em outros planetas. Como os astrônomos fazem ao analisar a cor de uma estrela para saber sua composição. Poderíamos, assim, comparar o nível de desenvolvimento da nossa noosfera com o de possíveis planetas irmãos e talvez descobrir que há por aí civilizações com graus de consciência superiores aos nossos. Mas Teilhard, com a humildade de um verdadeiro pensador, reconhece também os limites da nossa condição atual. Vivemos presos a um único caso, nós mesmos. E isso nos leva, inevitavelmente, à dúvida. Será mesmo possível continuar evoluindo pela via da reflexão? Ou chegaremos a um ponto em que pararemos, ou até mesmo regrediremos? Será que podemos sonhar com um ser ultra-humano? Um tipo de consciência mais elevada, nascido de um estágio superior da noosfera? É a partir dessas perguntas que ele mergulha naquilo que considera a singularidade real da espécie humana, o poder de correflexão. Esse é o segundo estágio da consciência, mais profundo, mais complexo, que nos faz não apenas refletir sobre nós mesmos, mas refletir junto com os outros. O homem, como ser social e pensante, é um ser que carrega em si a herança do coletivo. Teilhard descreve isso com uma sensibilidade notável. Toda vez que um ser humano nasce, os outros à sua volta buscam ampará-lo, procuram dar-lhe segurança, integrá-lo à comunidade, protegê-lo. Mas à medida que esse novo indivíduo cresce, é inevitável que ele comece a refletir sobre sua própria existência. E nesse processo, se depara com as angústias mais profundas, aquelas que surgem quando a consciência acorda de verdade e pergunta: quem sou eu? O que sou nesse mundo? Para onde vai minha espécie? Esse é o drama humano, segundo Teilhard. A mesma consciência que nos faz grandiosos, nos faz inquietos. Ela é fonte de nossa dignidade, mas também da nossa tortura. Pensar sobre si mesmo é o que nos eleva, mas também o que nos atormenta. Por isso, ele propõe que subamos, que nos coloquemos num ponto mais alto, onde seja possível enxergar além dos obstáculos imediatos, que deixemos por um instante os conflitos cotidianos, as tensões políticas, as disputas ideológicas, os confrontos de classe, e busquemos ver, acima das árvores que escondem o bosque, o panorama maior. Porque só a partir desse ponto mais elevado é que seremos capazes de compreender o sentido mais profundo da nossa humanidade. Nas palavras de Teilhard de Chardin, somos convidados a nos afastar,
ao menos por um instante, das crises que obscurecem nosso horizonte. Sim, das tensões políticas, dos conflitos ideológicos, das lutas de classe que tanto nos dividem e nos cegam diante da visão maior. Ele propõe que subamos mentalmente, que nos elevemos acima das disputas momentâneas e passemos os olhos, sem paixão, sobre os últimos decênios da humanidade. E então, numa posição mais serena e alta, observemos como temos nos desenvolvido como espécie. A primeira constatação é inegável. Ao longo de apenas meio século, a técnica avançou com uma velocidade espantosa. Mas não se trata mais de uma técnica isolada, regional, como no passado. Trata-se de uma geotécnica, um aparato técnico que cobre toda a Terra, entrelaçando redes de empresas, sistemas de produção e interdependência global. A técnica não é mais apenas ferramenta, ela se tornou estrutura planetária. E não para por aí. A ciência, nesse mesmo período, operou uma revolução silenciosa, porém profunda. Ela transformou por completo a visão de mundo do homem comum. O que ontem era desconhecido ou misterioso, hoje é explicado com números, equações, modelos. Não se trata mais apenas de descobrir, trata-se de reconfigurar o modo como percebemos a realidade. Mas mesmo com esse progresso, não podemos nos iludir. Chardin nos alerta. É preciso reconhecer que existe, por trás de tudo isso, um determinismo maior, um fenômeno universal, a socialização. E ele não é exclusivo do homem. Ele se manifesta desde as formas mais primitivas de vida. Pela simples lógica da reprodução, os indivíduos vivos não evoluem de forma isolada. Eles se agrupam, formam populações, colônias, sociedades. Desde os seres mais elementares, como as colônias de selenterados, até os insetos organizados em verdadeiras comunidades com funções distintas, vemos um impulso inato à agregação. Não existe indivíduo sem população. Não existe população sem associação. Isso é uma lei da vida. Então ele questiona: por que, ainda hoje, insistimos em tratar essa tendência à união como se fosse um acaso, um subproduto biológico acidental? Por que nos recusamos a aceitar que essa socialização crescente talvez seja uma nova etapa da evolução? Por que não enxergar nela uma extensão da mesma força que organizou átomos, depois moléculas, depois células? Teilhard sugere algo extraordinário. E se agora o universo, esse mesmo universo que já sintetizou partículas em átomos, átomos em moléculas e moléculas em organismos, agora estiver tentando sintetizar consciências? E se o passo seguinte da evolução for justamente isso, a união entre seres pensantes, humanos, em algo superior? Uma totalidade consciente de si. Esse é o ponto em que ele afirma: o Homo sapiens está em plena evolução. Não é um fim, é um estágio. E mais do que isso, ele precisa continuar evoluindo. Mesmo entre os altos e baixos da história, entre os retrocessos e os conflitos, o ser humano deve seguir desenvolvendo sua capacidade de correflexão, ou seja, de pensar com, de refletir junto, de criar uma consciência coletiva e coesa. E a conclusão que Teilhard propõe é ao mesmo tempo lógica e provocadora. Ele diz: por sua estrutura íntima, por tudo o que é, o homem está comprometido de forma irreversível com um processo maior. Um processo que exige, pelo próprio uso da liberdade, que ele se unifique, que ele se torne mais e mais um ser uno consigo e com os outros.
A sobrevivência e, mais ainda, a supervivência depende disso. Então ele lança uma pergunta e não responde. Existe um ponto máximo? Um ápice da iluminação humana? Talvez sim, mas se existe, é algo ainda distante. Algo que talvez só futuras gerações verão, porque olhando ao redor, ainda somos cercados por uma humanidade inordenada, fragmentada. Mas, ao mesmo tempo, Teilhard nos deixa um alento. Não estamos perdidos. Não fomos desviados do caminho. Ainda há uma direção, um sentido. Ainda estamos a caminho do ponto máximo da consciência humana, o acme, que ele descreve como o ápice da convergência evolutiva. Mesmo quando a névoa do futuro parece densa demais para que enxerguemos com clareza, Teilhard de Chardin nos convida a confiar na direção que a própria estrutura do universo nos indica. Segundo ele, há uma lei cósmica de convergência do reflexivo, uma espécie de radar interno, capaz de nos apontar o símbolo, o sinal de que há sim uma direção, um sentido. E essa convergência não é um devaneio, é o que representa, em termos evolutivos, uma saída natural dos trâmites da especiação, o curso normal das transformações da vida no planeta. Segundo Chardin, o jogo das forças planetárias não nos leva ao acaso. Ele nos empurra com complexidade e consciência, rumo ao símbolo do domínio, o que ele chama de ponto ômega, um ápice da evolução em que a humanidade, como coletivo pensante, encontraria sua plena realização. Mas aí ele nos confronta com um dilema que todos conhecemos. Quantas coisas que deveriam triunfar acabam fracassando? Quantas ideias abortam antes de florescer? Quantos projetos se perdem no meio do caminho? Uma flor que não vinga, uma experiência que falha, um pão que se queima, ou ainda, uma existência humana que poderia ter sido rica de sentido, mas não passa de um pedaço de pão não repartido. Para Teilhard, a noosfera, esse campo evolutivo do pensamento, está por direito chamada a atingir o ápice da biologia, o paroxismo da consciência. Já saímos da estagnação, é verdade. Estamos ascendendo pela ladeira, mas a pergunta permanece. Chegaremos a tempo? Teremos os recursos? E mais crucial ainda, teremos coragem interior, capacidade e clareza de espírito para continuar subindo? Esses são os desafios que se apresentam. Um por um, eles precisam ser enfrentados com lucidez. Porque, como ele mesmo diz, talvez o que descobriremos lá no alto não seja uma resposta tradicional, mas um conjunto de propriedades surpreendentes que emergem da nossa própria capacidade de correflexão. Claro, essas perguntas não são novas, e Teilhard não traz todas as respostas. Mas ele fez o que importa, ele nos ensinou a perguntar de novo, a refletir com mais profundidade, a redescobrir a urgência do nosso destino como humanidade. Então surge a grande questão: ainda temos tempo? Será que a humanidade possui 1 ou 2 milhões de anos pela frente para alcançar esse destino? Ou estamos nos aproximando a passos largos do fim de nossa trajetória como espécie? A realidade é inquietante. A cada dia, cientistas e pensadores se perguntam se seremos capazes de sustentar o ritmo da nossa própria evolução. Se o planeta Terra, com todas as agressões que sofre, ainda será capaz de oferecer as condições mínimas para nosso progresso. A ideia de fugir para outros planetas, de colonizar o espaço,
já foi vista como alternativa, mas na prática essa migração transplanetária parece cada vez mais remota, incerta, difícil de realizar. E as ameaças aqui mesmo, no nosso mundo, só aumentam. Ameaças ambientais, políticas, sociais, destrutivas, silenciosas, brutais. Tudo isso estava no horizonte de preocupação de Teilhard de Chardin e deveria estar também no nosso. Afinal, não é só o futuro que está em jogo, é a nossa capacidade de continuar sendo humanos, e é exatamente aí que ele aponta uma saída, uma direção, uma esperança, a humanização. Sim, a continuidade da nossa espécie depende de um processo de tornar-se cada vez mais humano, de desenvolver aquilo que temos de mais nobre, de mais profundo. Então ele se pergunta: até onde poderá nos levar esse impulso de amor que nos habita? Até que ponto essa força interior, esse poder de correflexionar e de nos unirmos cada vez mais, nos conduzirá a um ponto de unanimidade consciente, de plenitude? Talvez, diz ele, o destino da humanidade não esteja apenas na razão. Talvez ele resida em um núcleo amorizante, uma centelha de transcendência que pulsa no fundo do ser. Um ponto ômega que não é apenas um conceito filosófico, mas uma experiência viva de amor universal. E o mais curioso é que, ao nosso redor, já podemos sentir essa corrente surgindo. Uma mística poderosa, silenciosa, mas presente começa a subir. Ela nasce da convicção de que o universo, tomado em sua totalidade, é amoroso. Não só compreensível, mas amável. A caridade evangélica, nesse contexto, ganha uma nova dimensão. Ela passa a ser vista como a expressão última de uma cosmogênese cristificada, um universo em evolução banhado em amor, desde suas raízes. Teilhard acreditava nisso. Ele viveu e escreveu à luz dessa convicção. Para ele, a evolução não era apenas física, biológica ou social, era também espiritual. E o amor, sim, o amor, era o motor secreto de todo esse movimento cósmico. É exatamente no instante em que o estofo do mundo, o Weltstoff, como dizia Teilhard de Chardin, toma consciência de si no ser humano, no momento em que nossas forças internas de convergência se voltam para a unidade, que algo notável acontece. A caridade reaparece. Não mais aquela caridade restrita, institucional, mas uma caridade rejuvenescida, universalizada, que se apresenta como aquilo que ele mesmo chamou de o excitante evolutivo que nos faltava. E é nessa interseção de forças, ciência, espiritualidade, consciência, que uma coincidência preciosa surge. Não seria essa caridade uma evidência de que o cristianismo, por meio de algum influxo revelador, conecta-se diretamente com o centro real da implosão da onda humana, aquele ponto de convergência da consciência? Teilhard, com sua clareza e honestidade intelectual, admite: se ele já não estivesse convencido disso desde sempre, este seria o exato momento de se perguntar seriamente sobre isso. Essas palavras revelam, sem ambiguidade, o coração de sua filosofia. Teilhard não foi um pensador que se afastou da Igreja. Pelo contrário, permaneceu nela até o fim da sua vida. Nunca viu sua obra como herética. Nunca desejou confrontar os pilares da fé cristã. Pelo contrário, quis aprofundá-los. E aqui vale a ressalva. Se olharmos a obra de Teilhard com os olhos rigorosos da filosofia sistemática, aquela que exige demonstrações apodíticas e estruturas lógicas infalíveis,
Talvez não a consideremos ortodoxamente filosófica, mas ela é prática, é viva, é acima de tudo estimulante. E esse estímulo é dirigido especialmente àqueles que se distanciaram da fé, àqueles que seguiram caminhos ateus ou céticos, mas que ainda buscam um pensamento unificado, um universo que faça sentido. Teilhard nos convida a olhar o ser humano não como mero subproduto da matéria, não como um acidente cósmico, mas como uma conquista da evolução. E mesmo que essa conquista ainda não seja o fim da linha, ela já representa um ponto altíssimo dentro da ordem dos seres. E é preciso dizer, reduzir o homem à litosfera, ao meramente físico-químico, como se ele fosse apenas mais um mecanismo funcional do universo, é ignorar a chama que irrompe na natureza quando o humano aparece. Teilhard nos pede para enxergar o homem como centelha, como consciência que floresce, como realidade que não pode ser dissolvida na matéria bruta. E essa reflexão nos leva ao ponto-chave. A correflexão, essa capacidade humana de refletir sobre si próprio e sobre a totalidade, jamais poderá ser explicada puramente pela matéria ou pela quantidade. O humano, para ele, é exceção. É algo insólito, sem paralelo no restante da natureza. Por isso, sua obra, mesmo que não eleve ainda mais o pensamento dos que já caminham na tradição cristã, pode ser ponte para aqueles que se perderam do caminho. Ela pode reconduzir almas inquietas a uma visão mais integrada, mais luminosa da realidade. E talvez essa seja sua maior contribuição. Oferecer uma visão do ser humano que recusa os absurdos e que recusa explicar o mais pelo menos. Uma visão que honra a complexidade, sem abrir mão do mistério. Por tudo isso, Teilhard de Chardin, com humildade, com coragem, com fé, merece nosso respeito. E essa, com convicção, é a postura que adotamos diante de sua obra. Por hoje é só.